Vamos lá, então. Bom, só para me apresentar, né? Quem sou eu aqui? Como foi apresentado aqui, né? Eu dou aula no Senac, eu sou agilista também na Stefanini, evangelista, entusiasta e adepto à aplicação de práticas ágeis, né? Então é uma coisa que me identifico muito e busco aplicar isso fora do lado profissional também, mas na vida pessoal também. Amante de práticas esportivas, só para ilustrar, né? Alguns gostos aí que eu faço, que eu gosto de fazer corrida, enfim. Bom, vamos lá, qual que é a agenda que a gente está propondo? Colocar aqui, né, vamos até atualizar o quadro aqui que estão caminhando. A gente vai falar do primeiro tema. Sobre mesclando metodologia tradicional e ágil no mundo acadêmico, tá? No curso que eu estou aplicando no PI do quarto semestre. Depois a gente vai falar sobre metodologia, várias metodologias envolvidas no projeto que eu estou hoje na Stefanini, com a aplicação de algumas pitadas do ágil, os resultados obtidos nas práticas adotadas em cada uma delas e depois algumas recomendações aí baseadas no que eu vivenciei nesses dois experimentos. Quer dizer, na verdade, vivencio ainda porque eles estão rodando. Bom, no desafio acadêmico, o que a gente tem lá? A construção do e-commerce, que é uma prática que a gente faz a cada semestre, um desafio que a gente impõe para os alunos, onde eles têm que gerar algum material, seja a parte documental e também a parte de construção da aplicação em si. Aqui a gente está falando de artefatos do PMBOK, que aí são, né, os tradicionais, plano do projeto, plano de risco, cronograma, e aí, né, os alunos no primeiro momento, até porque eles têm uma disciplina, mesmo em EAD, de gestão de projetos para esse curso, então eles aplicam também esses conceitos nesse PI que eu dou aula para poder entender melhor, né, como que são essas práticas. E eu tento passar para eles um vivencial de projeto mesmo. Então, uma das coisas que é colocado lá é a questão de cobrança de prazo, de questões de risco que tem que ser mitigado, problemas de mudança no meio do projeto, né? Eu tento gerar essa situação. Então, eles têm que gerar, além dessa documentação, eles também têm que gerar uma especificação funcional, né? No método tradicional ou no ágil, né? A gente vai ver como que funciona isso, de que forma que eles são aplicados. E uma inspeção de qualidade na documentação elaborada, que também que a gente faz um pouco aqui do peer review, aí um conceito de peer review, que também no ágil dá para você fazer alguma coisa nessa linha para eles aprenderem melhor a técnica de elaboração de histórias. A gente vai comentar um pouco mais para frente. E faz parte de aplicações especificamente falando, que é a inspeção lá do que foi construído, né? A gente faz uma dinâmica baseada nisso. Bom, aqui uma imagem não está muito legal, mas é só para ilustrar aqui que nos grupos que a gente criou, os próprios alunos eles fazem a definição do que se eles vão aplicar, o ágil ou o tradicional. Por que, né, a gente faz essa divisão? Porque é o que acontece. No PI lá, que a gente está no curso, algumas disciplinas elas são lecionadas no semestre que está sendo construído o portal, né, esse desafio. E alguns alunos eles não têm, né, grande vivência. E aí o cara acaba fazendo o quê? Ele vai ter que fazer um modelo cascata, que é um modelo tradicional que ele vai entregar só no final, a aplicação feita. A maturidade e o conhecimento conceitual, técnico, ainda está aquém de você exigir que o cara faça entregas incrementais, porque o cara não tem o conhecimento técnico suficiente para isso. Então, o que acaba acontecendo? Quem tem um pouco mais de habilidade, já está trabalhando na área e tudo mais, o cara escolheu, né, por exemplo, nesse semestre, 2 grupos escolheu aplicar a metodologia ágil. Esse cara e esse cara aqui, 1 e 4. Os outros ficaram um pouco mais grilados, porque eu falei, bom, se você escolher ágil, você vai seguir todo o cerimonial de ágil e vai ter que me entregar, né, eu sou o PO, e aí você vai ter que me entregar cada ciclo que a gente definiu como sprint, uma unidade, né, que seja valor para mim, para eu poder fazer uma verificação.
Então isso assusta um pouco, porque se eles se comprometerem em não entregar, né, mas esses dois eles falaram que realmente estão fazendo. Na semana passada a gente fez uma cerimônia de review e de fato eles construíram. Então aqui a gente faz um exemplo lúdico aqui, né, do desafio aqui da especificação tradicional e ágil. Então aqui a gente está falando tradicional, né, que é extremamente caótico, complicado, é uma documentação que hoje a gente tem um gap muito grande, né, você faz e daqui a pouco ela já está defasada, né, que hoje ainda muitas empresas acabam aplicando isso, mas na prática é bastante complicado e traumático, né? Mas o que acaba acontecendo aplicando nesse formato é quando você tem, como a gente falou, uma baixa maturidade na equipe ou, no caso dos alunos, questão de conhecimento, então eles têm que realmente investir um pouco mais nisso para depois desenvolver. Tá? Bom, aí aqui já é uma outra pegada, né? Então aqui a gente está falando de os alunos que escolheram o Ágil, a gente tem aqui uma aplicação, um aplicativo lá simples que chama Trello, né? Alguns já devem conhecer aí, e aí eles criam aqui o Kanban, né? Tanto é que, por exemplo, a Sprint 1, que foi o ciclo que a gente fechou a semana passada, que foi um entregável, eles concluíram, né? Já fechou aqui, eu validei, e aqui eles vão montar aqui, como eu fiz aqui, né, na parede, as outras histórias para que sejam realizadas a próxima sprint. Então, você vê a diferença, de repente, aqui eu não tenho documentação, mas o quanto que é traumático, né? Você fazer um negócio um pouco mais enxuto. Mas, como a gente falou, está muito envolvida a maturidade. Tá? Aí, a gente fala em relação à inspeção de qualidade. Eles falam, pô, mas por que você vai ter inspeção de qualidade dentro do Ágil? Na verdade, isso aqui a gente fez uma adaptação. O que acontece? Você monta um checklist. No tradicional, ele é mais comum, que até é um conceito chamado de peer review, você revisão em pares, né? De você olhar a documentação antes de iniciar o desenvolvimento. Então, a ver se as boas práticas estão sendo aplicadas, a documentação técnica ela está sendo efetivamente realizada dentro do esperado, né, para você não ter risco depois de desenvolver e descobrir que a documentação gerou muito ruído em comunicação. Por que eu peguei o gancho aqui para fazer do Ágil? Para os alunos melhorarem a acurácia de escrever histórias, melhorar a técnica disso. Então, como tem os dois grupos, um vai olhar o que o outro fez em relação à estrutura das histórias que eles postaram. Então, de uma certa forma, eu aproveitei o mesmo estrutura do método tradicional para que eles pudessem melhorar um pouco a acurácia na hora de escrever isso. Tá? Então, essa é a ideia principal aí. Tá? Bom, aí a gente tem depois aqui uma coisa que nas duas metodologias são realizadas, que é você fazer uma execução dos testes, só que aqui é uma planilha já de um resultado, né? Então, o que eles vão fazer aqui? Cada grupo a gente faz um sorteio, né? Em que, como foi feito lá na documentação, aí a aplicação já está construída, cada um vai pegar, o outro grupo vai pegar a lista de testes, o cenário de teste da aplicação que tem que ser validada, e o cara vai chegar lá e vai executar. E aí aqui ele já vai mostrar o resultado. Quantos casos de teste eles geraram, ou cenário de teste, ou item de verificação no caso do Ágil, os que tem um defeito, e aí tem algumas aplicações aqui de critérios matemáticos que eles estabeleçem o peso aqui, para tipo o fluxo da compra é a parte mais importante. Então, isso aqui tem 60% do peso se tiver algum tipo de problema. Aí tem dimensões aqui de quantidade e qualidade, né? A quantidade é o quê? Quantos de testes que eu executei, eu fui bem sucedido, e qualidade, não adianta, por exemplo, eu ter 10 cenários de teste, 9 passaram, mas um é o mais importante, que é realizar a compra, não passou, ou seja, a qualidade está comprometida, então o peso é maior nesse contexto. Isso é aplicado, né, tanto para o caso do Ágil, como também para o tradicional. Por que o Ágil, né? Não é que o Ágil tem uma burocracia relacionada a isso. Mas aqui eles vão gerar o quê? A fotografia, o resultado de o quanto a aplicação está legal. Então eles estão botando um chapéu que a gente tem dentro de uma equipe multidisciplinar no Ágil em cara de QA, né? Então eles estão executando esse papel aí. Tá?
E aí, aqui, é o resultado da aplicação possível dos dois métodos. O projetor aqui está meio, não está representando muito bem, mas a ideia aqui é mostrar que você tem os dois sites, e aqui você sabe qual que foi feito no tradicional ou no ágil. Qual que é o resultado disso, né? Por que eu coloquei essa colocação aqui no final? Porque o método, óbvio que ele é importante, mas como a gente está falando também no meio acadêmico aqui, o aluno que tem um pouco mais de habilidade, que pode fazer no ágil, ele vai fazer, obviamente, que de repente ele pode melhorar as questões, digamos que isso aqui foi feito no ágil, ele pode melhorar as questões de mitigar alguns riscos, já ter experiência do PO, que é o cara de negócio, visualizando isso, né? E aqui o cara do tradicional ele vai ter que gerenciar melhor isso. Mas no final você vai entregar também uma aplicação, né, nos dois métodos. Tá? Então, as duas formas no contexto que a gente tem em termos de maturidade de conhecimento dos times, né, dos alunos, dos grupos da recompensa. E aí, para a gente fechar a reflexão, né, dessa prática adotada aí, o que a gente faz no final? Uma exploração de cada grupo do seu ciclo vivencial, da sua jornada, no que ele fez. Ou seja, tipo uma retrospectiva, né, do que você acha que você aprendeu legal. Então a gente coloca isso na mesa para ser discutido. Aí a gente faz o quê? A gente cria uma rodada de uma dinâmica de um link-off, né? O que é um link-off? Você vai colocando e vai startando os itens que tem que ser discutido, e aí depois você abre uma votação. Quais são os mais importantes, né? O que é mais interessante ser depois melhor discutido? Qual é o tempo melhor investido para aquilo? Se você tem muitos temas a serem falados. Isso em meetups já é muito comum ser realizado. A gente faz isso, e aí o mais eleito aí, né, o que todo mundo identificou como uma coisa legal, eu passo para eles fazerem uma DO lá, uma atividade docente lá, para que eles possam melhorar um pouco mais o conhecimento, né, aprofundar tudo mais. Tá? Então isso é a parte do desafio acadêmico aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quando você fez a relação, são 6 grupos e 2 deles escolheram ágil. Sim. Quer dizer, a impressão que você passou eles se sentiam mais confortáveis em permanecer utilizando metodologias tradicionais do que entrar no mundo ágil. Sim. Mas eles têm experiências prévias com metodologia tradicional? Tem, porque no segundo semestre eu passo para eles. Eles já estão numa zona de conforto, por isso? Sim, porque assim, aqui eles fazem, esses grupos que são tradicionais, eles justamente esse exemplo no último aqui, né, dessa documentação burocratizada aqui, você fazer caso de uso, protótipo de tela, regra de negócio, um monte de documentos que o tradicional geralmente ele exige, né, diagramas, entendeu? Então eles sabem fazer. Então eles acabam fazendo isso. E aí a questão que é compreensível por conta do momento que ele está vivenciando para fazer o portal, né, o e-commerce. E o que eles têm de conhecimento técnico, de fato, se o cara tem baixa maturidade técnica e ele ainda está aprendendo, é muito arriscado ele ir para o método ágil. Ele tira variáveis que eu posso duplicar. Porque assim, ele vai se comprometer igual esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ele mostrou para mim, né? Eu validei. Cara, isso em um mês, né? Se o aluno ainda está tentando se achar, ele não vai conseguir fazer isso. Então, por isso que a gente fala da maturidade. Só que assim, é ruim se você pegar esses alunos que têm uma habilidade melhor, ele tem uma mais autonomia, né, que é o que prega o ágil, você botar uma mordaça no cara. Por quê? Falar, não, você tem que fazer no tradicional. Pô, o cara vai te odiar até o final do semestre. Fala, cara, isso é ridículo. Eu não faço isso, eu não trabalho dessa forma. Então você tem que procurar ser flexível, né? Até na hora de você também poder fazer esse... E a reflexão final, no final foi, eles perceberam que eventualmente eles poderiam ter feito... muitos que fizeram tradicional ficaram arrependidos pelo que eles fizeram. Então, mas o próximo ele faz... mas eles estavam com medo de se desafiarem demais, né? E aí, por questões que valem nota, esse tipo de coisa, né? Eu falei para eles,
é uma decisão de vocês, né? O que eu vou pedir é, obviamente, que eu brifei algumas coisas para eles poderem ter um embasamento, porque é difícil eles também decidirem algo no início do semestre, né? Não tem visibilidade do que vai acontecer, mas eu falo para eles em linhas gerais o que é. Aí eu falo, olha, quem não tem, né, ainda não está desenvolvendo, só está no Senac, ainda não está trabalhando numa empresa, não conseguiu ter a oportunidade de fazer isso, é melhor você não se desafiar demais, tá? Pode comprometer alguma coisa, então essa é a ideia. Sérgio, uma dúvida. Sim. Com relação, na verdade são duas. A primeira é com Sim. relação à parte de qualidade. Pode mostrar o Kanban? Eles poderiam talvez utilizar, depois do In Progress, colocar um Quality Assurance como uma coluna a mais? Se ele quisesse, e aí ele precisaria talvez fazer o checklist, né? Então já seria algo no processo, olhando e falar, ó, tem quatro histórias que estão em processo de validação, 3 já foram aprovadas junto ao professor, né? Sim. Será que poderiam ter complementado isso? Poderiam, aqui na verdade a ideia é que quando você faz isso, é tipo assim, eles montam esse cara aqui, eles montam essa lista de verificação. Onde tem o objetivo principal na hora de você fazer isso aqui? O cara, tipo assim, na hora de criar a história, ele fazendo isso, ele vai fazer uma verificação. Então, ele vai desenvolver um pouco mais a técnica de como que montou uma história, como é que são os itens de verificação, entendeu? Entendi. Está olhando mais uma visão do QA, né? Exatamente. Entendeu? Então, ele cria, por exemplo, a história, ela tem que ter lá, né, eu como cliente gostaria que fosse gerado um cadastro para eu poder depois fazer um pedido lá na frente, por exemplo. Então, a estrutura da história está legal, os critérios de aceite foram bem feitos, né? Eu posso criar um BDD lá, que é o Behavior Driven Development lá desse negócio todo. Então, quando ele faz isso, ele vai pegar esse item e depois vai verificar na história que o cara criou se de fato está essa estrutura, que ele mesmo montou, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, ele melhora um pouco mais a acurácia. Tá? Qualquer outra pergunta? E a outra pergunta é na parte de avaliação dos alunos, né? Pelo ágil, ele dá a impressão que consegue perceber quem está fazendo, quem está cuidando, alocado em cada uma das atividades. O outro eu tenho um cronograma. Tem um project. Tem um project. Porque, lembra que a gente falou aqui, ó, artefatos PMI? Isso. É isso que eu estava entendendo. Então eles usam o cronograma, entendeu? Então eles fazem cronograma, e aí eu acompanho, e aí os caras, quem é dev não gosta muito dessa parte, né? Eu tenho que ficar batendo. Não gosto. Cara, mas eu falo, cara, a organização é a vida, você tem que organizar a sua vida e o trabalho é a mesma coisa. Entendeu? Parabéns aí pelo trabalho. Eles têm uma terceira rodada agora? Tem até o final do semestre. Eles só entregaram uma parte agora para mim. Tem mais 3 interações ainda. Entendeu? 3 sprints, digamos assim. Tá? Bom, aí a gente tem aqui o outro, né, o desafio que é esse aqui do tema 2. Oi? Não. O que acontece? O início de divertimento, né? Que a gente vai olhar isso aqui. O que é isso aqui? Um cronograma, né? Quem bate o olho aí vai perceber, esse aqui é um projeto lá chama PPSA, que é Pré-Sal Petróleo Sociedade Anônima, é uma instituição governamental, se não me engano, uma licitação pública, né? E aí o objetivo lá é construir a solução deles, que hoje o sistema deles é Excel, eles não têm. A empresa tem 3 anos de vida só, né? Então as jazidas de petróleo, do pré-sal lá que estão sendo pesquisadas, todo o repartimento, que são bilhões, estão usando o Excel. Mas é bem acurado o negócio. E aí, no edital, o que aconteceu? Eles colocaram, né, é óbvio que aí várias outras regras, mas aí quando a gente viu isso aqui, falando, olha a homologação que vai ser aqui, bicho, no 7º mês. E o negócio aqui era nervoso, é um projeto extremamente complexo, a gente está fazendo ele, né, tá bem no início, tem 2 meses, tem mais 7 ainda para rolar. Né? Depois tem ainda o suporte, a operação assistida no final. Mas a gente está ainda na crista da onda aqui. Aí,
né, me apresentaram isso aqui, né, e eu falei, cara, não dá ruim, se a gente fizer isso aqui desse jeito, vai dar ruim no final, não dá. E a gente pegou um gancho que em algum lugar no edital, que ninguém sabe, nem o cara que escreveu lá, acho que nem sabe que ele colocou, ele botou Scrum. Botou PMBOK, botou esse cronograma que do nada botou Scrum. Eu falei, então é a deixa pra gente. Aí a gente falou pro cara, vamos fazer uma experiência de você poder ter interações menores com a sua aplicação e esse cronograma não ser formado. Aí os caras compraram a ideia. Né? Compraram a ideia e a gente começou a partir daí, né, mudar um pouco essa abordagem que foi colocada para a gente. Tá? Então aqui o tamanho da treta, né, que eu coloquei aqui, são 16 processos, tá? Na verdade 14, que aumentou um pouco depois que a gente viu, porque o que aconteceu? Cada processo de negócio desse aqui é um negócio cabeludo. Tipo assim, vai uma parede e desce mais um pedacinho da outra, né? De mapeamento. A KPMG, ela fez o mapeamento do processo, colocou isso no edital, entregou uma documentação que eu até mostrei para os alunos, que é a documentação tradicional. Protótipo, regra de negócio, diagrama, não sei o quê. Aí, a gente se baseou nisso para fazer as estimativas também. Só que, quando você vai lá e começa a fazer a imersão, é outra coisa, né? Porque o negócio é muito vivo ainda, porque que era mais um risco absurdo de você usar o modelo tradicional, porque eles ainda estão descobrindo algumas coisas, né? Então acaba não sendo uma boa estratégia. E aí, né, eu fiz uma sátira aqui, que é grande negócio, e aí aqui é só um desenho de um processo, que é absurdo, que a KPMG desenhou, né? Que é um negócio bastante tenso, né? Aqui, colando, né, um quebra-cabeça aqui, esse processo tinha 66 folhas de sulfite para a gente poder colar, parecia um Lego, né? Montar um Lego do processo, né? Ainda tinha mais papel aqui porque eram outros processos, né? Então isso aqui é domínio público, que é essa empresa que é, né, um órgão do Ministério da Energia, então esse material é domínio público. Aí como começou a brincadeira? Quando eles compraram lá, quer dizer, quando a gente ganhou a licitação, a gente vendeu porque isso é meio que workflow, né? E aí a gente tem uma parceria com a IBM. A IBM usa BPM, né? E aí, até a Cris, que está na plateia, que também conhece BPM, e aí tem o conceito de playbacks aqui, né? O que são os playbacks? Nada mais né? Depois que eu não conhecia essa metodologia aqui, isso aqui nada mais é do que um loop enrustido, né? A IBM foi lá, desenvolveu a solução de você construir a aplicação em BPM, e aí ela faz um processo meio conceito loop, que é o interativo incremental. Só que o interativo incremental no loop, né, e o que ela usa aqui, esses playbacks, eles não geram muito valor, né? Eles são muito questões de cerimônias de documentação, você tem muitas interações com o usuário, mas não tem algo significativo em termos de que a gente provoca muito e está muito na raiz do ágil, que é a parte de valor mesmo, né? Do que é importante de valor. E aí, mais essa metodologia também, que é o motor de regras, porque o que acontece? Quando a gente ganhou a licitação, além de você mapear o processo, você tem as regras de negócio, que são complexas, cálculos, fórmulas, né, que os caras enfiaram lá, que o Excel virou um RP, né, mais ou menos. E aí, a IBM tem uma solução dessa que é bem interessante, que é você componentizar as regras de negócio, né? Então também é uma outra metodologia que estava embarcada no projeto, que tem um ciclo para que ela seja descoberta, desenvolvida e depois ter feito uma implantação dessa, né? Então começou as sopas, né, de metodologias. Aí, em todo esse contexto, a gente criou um puxadinho para usar o ágil, né? Onde que eu consigo encaixar o ágil nessa bagunça toda aí? Então aqui, né,
a gente pega, por exemplo, só para vocês entenderem, o playback 0 que não está aqui e o 1 é onde há o discovery, né? O que é o discovery lá? A descoberta, o entendimento com a área de negócio, o levantamento do que o cara tem que fazer, e a partir de lá ele vai entender e vai fazer a modelagem dentro da própria ferramenta BPM da IBM. Então o que o cara vai fazer? Ele pega esse processo aqui, que a KPMG fez, que ele está muito no aspecto de procedimental, não tanto sistêmico. Ele conversa com o cara, porque isso aqui acabou ficando muito complexo, mas se você for ver aqui, tem muita ação procedimental, não é sistêmica. Então, os caras botaram um negócio extremamente grande, mas sistemicamente não é tão fora do comum. As regras que é o mais nervoso mesmo. Então, o que a gente fez? Falando, cara, se o playback 0 e 1 é onde o cara vai lá levantar, identificar o que tem que ser feito, depois ele vai fazer a modelagem e mostrar para o cara de negócio da PPSA que aquele é o entendimento, então vamos manter isso aqui, como diz o Temer, né? Mantenha isso. Né? Então vamos manter isso aí e beleza. E aí a gente põe um cara com um chapéu de PO Proxy, que a gente chama. O que é o PO? Né? O Product Owner lá, que é um cara nosso, né? Que vai colher as informações, né? Do cliente, que ele tem conhecimento do BPM, né? As pessoas que estão lá, inclusive, estão fazendo um trabalho bem legal e faz essa cerimônia. Quando entra aqui, né, aí eu botei fogo nesses playbacks, que eu odeio eles, que é extremamente burocrático. Então, 2, 3, tinha um 4 aqui, o que eu fiz? Joguei fora isso aí, falei, cara, distrai, isso aí entra dentro do time, aí a gente vai controlar esse negócio. Então, tiramos isso aí e colocamos o ágil no lugar. Como é que a gente faz essa alquimia? Né? O que fazer? Né? Então, algumas práticas que a gente fez. Definir as fronteiras de cada metodologia. Essa é uma das tretas. Uso melhor de cada uma delas. Então, eu botei o seguinte, difícil. Né? Aí, o que é essa foto lúdica aqui? A favela da Rocinha. Né? O que acontece? Imagina você pegar esses moradores aqui e falar para eles o seguinte, vocês vão ter que sair desse morro aqui. A gente vai deixar como deveria ser uma montanha, né? Não casas. Você acha que vai ser fácil negociar isso aqui com todo esse povo? Né? Você vai ter que negociar com traficante que vai perder o business deles, você vai ter que negociar com morador, com milícia. Cara, você tem que negociar com um monte de gente, cada um com interesses diferentes. Então, isso aqui foi bastante complicado. Falar para vocês de tirar isso aqui, né, foi muito desgastante, porque os caras não acreditavam, eles estavam com receios de... Porque assim, a IBM, ela prega que ela dá suporte, a gente tem parceria, mas tem que usar a Bíblia dela. Né? Se você começa a mudar um pouco isso, o que vai acontecer? Ela pode, entre aspas, dizer, não, vai jogar uma desculpa, não, a aplicação deu pau porque você não usou a metodologia. É um absurdo isso, mas né, a empresa pode se definir, se proteger ou arrumar uma desculpa em relação a esse ponto. Então, isso foi difícil, né, que é esse aspecto. Realização de experimentos com o time para construir um mindset ágil antes do start do projeto. Então, a gente teve uma oportunidade de, antes de startar o projeto, lá para maio, junho, que estava sendo discutido lá, a gente fez com eles algumas sessões, porque a gente estava ainda no processo de licitação. Aí eu falei, pessoal, vamos pegar a galera que está aqui, né, que a probabilidade de a gente fechar estava bastante adiantada, porque os outros fornecedores foram desqualificados por outros N fatores. Eu falei, vamos pegar o pessoal, e eles começaram a já entender como que é, né, a trabalhar com ágil. E fora isso também, vamos pegar a documentação que a gente tem hoje. Pelo menos a gente de repente pode aproveitar alguma coisa. Né? Infelizmente a gente não aproveitou nada, porque a gente fez, os caras mudaram tudo. Mas valeu pelo menos para entender o processo. Então a gente fez essa questão de experimento que eu vou mostrar aqui mais para frente como que é, tangibilizar isso aí. Negociação com o cliente no formato das entregas, porque estava diferente do edital, obviamente. Então você vai falar para o cara, não vou entregar mais no 7º mês tudo. Aqueles 14 processos eu vou entregar, né, num período XPTO que faça sentido para você em termos de negócio. E aí você vai lá e homologa. Estruturar o cronograma voltado a entregas de sprint, né? Porque não faz sentido, que eu tive uma treta grande também, os caras queriam botar aqui
todo o playback no cronograma. Fala, cara, e aí, quando eu for passar o status report, eu não sei o que é playback para mim dentro do time. Eu não sei o que eles estão fazendo, não me importa, não me interessa. Eu não quero saber o que é playback. Eu quero entregar valor, é isso que eu quero fazer. Então a gente teve que fazer essa mudança, com muita briga também baseada nisso aqui, né? Porque os caras não queriam fazer isso. Então foi também uma grande discussão. E aí aqui uma imagem lá que a gente começou a fazer, o espaço é um pouco despojado lá na Stefanini, né? Contribui um pouco para você ter a questão de mindset ágil, mas não é bem assim também só, tá? Você vai ter um espaço assim e as pessoas pensarem quadrado, não adianta, tá? Então é muito do fator humano mesmo. Então a gente começou aqui com um time, né? Hoje tem 10 pessoas, aqui era um início, né? Que era, o projeto ainda não estava formando todo mundo, tá? A gente fez o quê? Um plano de release do processo. Então aqui está meio tosco esse desenho aqui, mas o que acontece? A gente tem o épico, que são os processos aqui, nessa vertical. Aqui o backlog são as histórias. Aqui ainda está bem cru, porque esse negócio está muito recente, tá? Esse processo aqui, a gente já está, fiz planning ontem, então já não tem mais backlog nesse processo aqui. A gente está fazendo a última sprint desse cara, né? São datas atuais aqui. Esse dedinho aceite aqui é porque a gente vai fazer uma homologação desse processo inteiro. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 4 sprints aqui para eu poder entregar para esse processo para o meu usuário lá, o meu cliente lá da BPSA. Um sprint só, para ele não é interessante, então eu tive que empacotar 4. E aí, assim, com os outros processos, aqui a gente tem 2 equipes, 2 times trabalhando, time A e time B, né? Esse outro processo a gente concluiu também, ele é menos complexo, 2 sprints, mas a gente percebeu, por exemplo, esse cara aqui, a gente fez uma planning ontem também, ele provavelmente vão dar 6 sprints, que ele é bastante complexo, tá? Então, e aí a gente vai fazer isso com todos os processos que estão aqui. Aí o que é essa filipeta laranja, azul e verdinha aqui? Porque isso aqui, a gente está gerando um empacotamento de uma release. Então o que eu estou fazendo aqui? Esses processos aqui, eu vou tombar para a produção. Até aqui, o cara está fazendo uma homologação, né, ainda num processo, num ambiente de homologação, não é rodando em produção. O que faz sentido por questões de acoplamento aqui, eles vão implantar, né, todos esses processos, que são 4 todos, aqui. E aqui é a mesma coisa, esses outros 3 aqui. Em janeiro do ano que vem, a gente termina com os outros processos aqui, né? Aqui é janeiro, tá? Então foi assim que a gente começou a estruturar. E aí a gente dividiu as equipes, né? Esses processos aqui, que são 14 que estão envolvidos aqui, cada time o que ele vai trabalhar, né? Que é